Boa tarde a todos, eu sou o Sérgio, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Eu que tive a oportunidade de estar com a Kelly e com a Magui bem no início do Bless You. Nossa, ver tudo isso aqui da maneira como está, esse evento tão lindo, essa estrutura, na minha opinião, nossa, tão gigantesca, é um privilégio estar participando de alguma forma desse evento. Mas eu queria dizer para vocês que o meu sonho nunca foi estar aqui falando com vocês. Nem o meu sonho nunca foi ser CEO de empresas, que eu passei mais de 12 anos fazendo isso. O meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. E aos 13 anos eu comecei a viver esse sonho. Eu comecei a viver essa história. Eu jogava num time de bairro em Campinas, em 78, e o meu time jogou com o Guarani de Campinas. Eu fui muito bem, e aí o olheiro lá me chamou para fazer um teste no Guarani. E em 78, o Guarani de Campinas tinha uma das 3 melhores bases no Brasil. Ou seja, para um menino que queria jogar bola, puxa vida, jogar na base do Guarani era muito importante. E aí eu passei 2 anos lá. Saí dos 13 aos 15 anos. Até que aos 15 anos, meu pai e o meu treinador me convenceram que eu devia abandonar o meu sonho de ser jogador de futebol e deveria estudar. Minha família era de classe média, eu estudava num bom colégio em Campinas, e quando eu fui aos 15 anos, eu mudei de categoria, tinha que treinar em 2 períodos, e aí, há 37 anos atrás, os colégios à noite em Campinas não eram bons, e o meu pai, meu treinador, me falaram: olha, Sérgio, você tem mais condições, você tem mais oportunidades que a maioria dos meninos aqui, você deveria abandonar o seu sonho e estudar ao invés de tentar ser jogador de futebol. E a minha reação, eu lembro até hoje, 37 anos depois, que foi uma reação, eu não me revoltei, eu não gritei, eu não procurei trazer uma alternativa, eu simplesmente abaixei a cabeça e falei: ok, então eu vou largar o meu sonho e vou estudar. E aquilo fez muito mal para mim. Eu passei muito tempo convivendo com uma frustração e uma mágoa muito grande. Primeiro eu botei a culpa no meu pai e no meu treinador, mas depois eu vi que a culpa tinha sido minha mesmo, de não ter batalhado pelo meu sonho. E eu levei essa mágoa, essa frustração, essa raiva até os 20 anos. E aos 20 anos eu coloquei na cabeça que eu queria ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. E por que presidente de uma multinacional? Porque meu pai, aos 46 anos, foi diretor de uma multinacional. Então eu pensei, meu pai foi diretor aos 46, eu quero ser presidente antes dos 40 para superar o meu pai. E fiz um plano muito simples. Naquela época eu estava no 2º semestre da GV, Administração de Empresas. Fiz um plano muito simples. Eu pensei, se eu quero ser presidente antes dos 40, eu tenho que ser diretor aos 35, tenho que ser gerente sênior aos 30, tenho que ser gerente aos 25, tenho que trabalhar agora aos 20 anos. E foi isso que eu fiz no 2º semestre da GV. Comecei a trabalhar, primeiro como promotor de vendas da Johnson, depois eu trabalhei como assistente de produto de Shampoo Johnson, depois eu fui trainee de marketing do Macro, morei fora do Brasil, voltei, fui gerente de produto da Pfizer, fui gerente de marketing da Pepsi Cola no Rio, fui gerente de marketing para a América do Sul da KFC, fui como diretor de marketing da Sodexo, depois fui diretor de marketing de vendas, diretor de RH, diretor-geral, e atingi a minha meta de ser presidente antes dos 40 aos 37 anos.
Fiquei 4 anos na Sodexo, depois fui para a Nextel, passei 6 anos na presidência da Nextel, saí da Nextel, fui ser presidente do Conselho das Óticas Carol por 4 anos e junto com isso liderei a Symantec na América Latina por 2 anos. Aí falei, puxa, a minha contribuição no mundo corporativo de uma maneira tradicional já deu, e olhei para mim mesmo e falei, puxa, o que realmente eu faço de melhor? E aprendi que o que eu realmente faço de melhor é provocar, motivar, engajar e empurrar pessoas e organizações a outros patamares. E é isso que eu faço hoje, seja como coach de CEOs, coaches de empreendedores, faço um trabalho também com 30 jovens, um trabalho voluntário em que eu faço coaching de jovens, trabalho em conselho de empresas, escrevo no Valor Econômico, bom, é isso. Mas esse ano eu me coloquei mais uma meta. Eu queria, de alguma forma, resgatar essa minha conexão com o esporte. Eu queria, de alguma forma, me reconectar com aquele meu sonho de aos 13 anos. E eu me botei uma meta de trabalhar com coach no esporte de alto rendimento. E comecei a desenvolver metodologias em que eu pudesse fazer essa conexão do meu aprendizado para o mundo corporativo para o esporte do alto rendimento. E fui procurando, trabalhando, conversando com pessoas até que eu encontrei o meu primeiro cliente, depois o meu segundo cliente, e aí eu conheci essa pessoa que eu vou ter o prazer de estar junto comigo aqui com vocês, como alguém que entende muito desse tema de esporte de alto rendimento. E aqui fiz até uma colinha porque o currículo dele pega o meu e amassa, vamos dizer assim. Bom, ele esteve por 20 anos na comissão técnica da Seleção Brasileira de Vôlei, foi 4 vezes campeão mundial, 2 vezes no adulto, uma no juvenil e outra como treinador principal da categoria Sub-23, participou de 3 finais olímpicas seguidas, foi prata em Pequim e Londres e ouro no Rio, trabalhou na base com a grande maioria dos jogadores campeões olímpicos no Rio, ele trabalhou com o Bruno, com o Lucarelli, com o Wallace, com o William, com o Giba, com o Dante, com o Ricardinho e com o Lucão, entre outros. E hoje ele é o head coach do SESI, a categoria adulta, time masculino, que é considerado uma das 3 maiores e melhores times de vôlei do Brasil. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para vir aqui comigo. Rubinho! Obrigado. A ideia aqui, vamos puxar para cá, Rubinho, para ficar mais perto da galera aqui. Espera aí. Puxar para cá. Trazer água junto. Boa tarde. Como vocês perceberam, o currículo do Rubinho é infinitamente maior do que o meu. Então eu quero aproveitar esse tempo que a gente está juntos para fazer algumas perguntas para o Rubinho em temas relevantes para o mundo corporativo, para o mundo do empreendedorismo, mas olhar a perspectiva desses temas sobre a visão de alguém que trabalha com muito profissionalismo e, lógico, com muita importância no esporte de alto rendimento. Então vou fazer algumas perguntas para o Rubinho, vamos ver o que ele tem para dizer. Depois eu vou procurar fazer a transferência ou uma conexão entre as respostas dele e o nosso mundo, o mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo, e depois a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Pode ser? Vamos nessa? Deixa eu tirar minha colinha aqui. Vamos ver se eu vou precisar de óculos. Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta, Rubinho. Se tem uma coisa que eu aprendi o que o Rubinho faz é estudar a concorrência. E talvez foi uma das grandes marcas do Rubinho
nesses 20 anos de seleção brasileira. Então, queria que você, Rubinho, explicasse para mim e para todo mundo como é que você estuda a concorrência. O que você faz para estudar a concorrência? Na verdade, a gente faz muitas coisas. Nós temos hoje um sistema de estatística que basicamente o mundo inteiro usa, que é de uma empresa italiana. Então, todos têm acesso a esse material. Mas, fora isso, principalmente nos últimos 4 anos, no período da Rio 16, eu atendi a um pedido do Bernardo em ficar exclusivo da seleção para que eu acompanhasse não só esses dados, esses vídeos, esse material estatístico de todas as equipes do mundo, mas que eu acompanhasse as equipes em loco, seja em qualquer parte do mundo, seja os nossos jogadores acompanhando todo o trabalho que era feito ao redor do mundo, para justamente a gente conseguir criar alguma diferença, algum ponto em que nós conseguíssemos suplantar os nossos adversários. Nós chegamos à Olimpíada do Rio com pelo menos 6 equipes com grandes condições de se tornarem campeãs olímpicas. E então a paridade era muito grande. Um dos nossos principais adversários, para se ter uma ideia, era a França, e ela acabou ficando em 9º lugar. Então isso demonstra a dificuldade que era a competição. Então eu fiz isso ao longo de todo esse período, visitando muitos países, acompanhando times, acompanhando treinos, por vezes algumas vezes incógnito nos ginásios, justamente para colher informações a mais do que todos teriam de todas as equipes. Saber como um jogador se porta em determinados momentos, ao vivo, durante o jogo, a relação dele com os companheiros, a relação dele com a comissão técnica, enfim, algo que nós pudéssemos levantar e usar contra essas equipes e contra esses jogadores para que a gente tornasse o resultado positivo para a gente. Então, um trabalho bem extenso, um trabalho de, eu acompanhava a cada ano em torno de 100, 120 jogos no ano, mais do que isso em vídeo, em material, em estatística, em relatórios, e a gente ia cruzando todas essas informações para chegar com o dossiê de cada uma das equipes, cada um dos atletas, e conseguir fazer o melhor contra cada um deles. Então, acho que o primeiro recado que o Rubinho traz para a gente do mundo corporativo é que é fundamental a gente conhecer a nossa concorrência. E quanto mais a gente conhecê-la, não só do ponto de vista das informações que estão disponíveis a todos, mas quais são as oportunidades que a concorrência deixa de atacar, quais são as oportunidades que a concorrência não consegue atender o consumidor, quais são as oportunidades que nós podemos aproveitar e nos diferenciar da concorrência. Esse trabalho que o Rubinho faz, ele contou para vocês, mas ele não contou que ele fazia isso de uma maneira insana, sendo, passando 8, 10 horas dentro de um vídeo, analisando jogador por jogador, momento por momento, para possibilitar a seleção brasileira, quando enfrentasse determinado time, montar cenários. Se acontecesse isso, faríamos aquilo, se aquele jogador sacasse assim, o bloqueio teria que ser daquela outra maneira. Então, acho que o recado que o Rubinho nos traz é: conhecer a concorrência melhor do que os próprios concorrentes gera, sim, um diferencial competitivo, gera, sim, um aumento de performance. Segunda pergunta, conta pra gente, a gente sabe que treinar gera performance, mas conta pra gente como é um treinamento de uma equipe de altíssima performance, de altíssimo rendimento, como o SESI. Como é que você monta esses treinamentos? A gente trabalha em média 2 períodos por dia. Geralmente os períodos da manhã eles são dedicados ao trabalho físico, né, uma parte dele, e ao trabalho técnico, ou seja, trabalhar cada um dos jogadores dentro das suas especificidades, melhorando sua técnica. Fora isso, com o trabalho de nutrição, os nossos jogadores chegam ao clube, eles têm sempre alguma entrada de algum nutriente, algum suco, alguma coisa que vá melhorar ou prepará-lo melhor para o rendimento daquele treinamento, assim como a posteriori eles recebem também alguma coisa para começar já imediatamente a reposição daquilo que eles gastaram, daquilo que eles usaram no treinamento. No período da tarde a gente trabalha basicamente a questão coletiva, que é fundamental, porque, principalmente no voleibol, que é um esporte absurdamente coletivo. No voleibol você não, diferente do futebol, por exemplo, que você pode ter um jogador que vai fazer a diferença, que drible
3 ou 4 jogadores e faça um gol. Voleibol nós dependemos um dos outros o tempo todo. Então precisa ser muito treinado, e treinado não somente nas questões técnicas e mecânicas do esporte, mas principalmente na questão de reação coletiva. Todos os jogadores devem reagir para cada situação da mesma forma, para que todos executem a sua parte dentro do plano, e também trabalhando de uma certa forma sob pressão, porque no jogo nós teremos a pressão do nosso adversário, que o tempo todo estará trabalhando para que nós não tenhamos sucesso. Então, os treinamentos táticos eles têm que envolver todas essas particularidades para que os jogadores estejam mais preparados para, enfim, conseguir vitórias. Quais os recados que eu vejo aqui, Rubinho, para a gente, de novo, do mundo corporativo, a gente que está empreendendo? Treinar é super importante, mas não adianta só treinar. O treinamento precisa ser customizado, muito focado em cada uma das funções que alguém tem na própria empresa, além do que o treinamento coletivo. Um outro recado que eu aprendi de você, que eu acho importante, não adianta só treinar a parte técnica. É importante também treinar poder de decisão, treinar conviver com pressão, treinar resiliência, treinar capacidade de improvisação. E aí tem um conceito que eu tenho investigado muito, que a gente trabalha não só os músculos físicos, mas também trabalhar os músculos mentais. Ter a consciência que a gente também precisa turbinar ou desenvolver os músculos mentais, assim como a gente faz nos músculos físicos. Então, se para que a gente tenha lá o bíceps, cresça o bíceps, a gente tem que fazer exercícios com peso por um determinado período de tempo e depois, junto com isso, um descanso. Se a gente quer fazer crescer o músculo mental, seja a paciência, seja a resiliência, seja a automotivação, seja a generosidade, seja o otimismo, nós temos que praticar esse tipo de exercício, praticar o otimismo, praticar a motivação, praticar a resiliência com períodos de descanso ou de acomodação, para que esses músculos mentais, assim como os físicos, possam crescer. Se a gente não pratica músculo mental, a gente não consegue fazer com que eles se desenvolvam, e músculos mentais são tão importantes quanto músculos físicos para que a gente consiga ter uma ótima performance. É isso, né? Maravilha. Terceira pergunta. Vocês viram que o Rubinho já trabalhou e trabalha com jogadores de seleção brasileira, estrelas, pessoas midiáticas, com fã-clube, super conhecidas. Então a pergunta que eu trago para o Rubinho é: como ele gerencia esses grandes talentos? Na verdade, até pelo que eles alcançaram na carreira, eles sabem exatamente o caminho para chegar aos títulos, né? E chegar a um título, ser campeão mundial ou ser campeão olímpico, é muito difícil, mas mais difícil ainda é você continuar dentro daquele patamar, que você conseguir manter um padrão para que continue jogando naquele patamar. Então, a principal coisa é justamente levar os atletas a perceberem que o caminho é o mesmo. Apesar de, após uma conquista importante como o Rio 16, por exemplo, aumentar muito os holofotes em cima de cada um deles, os convites para, enfim, para publicidade, para N coisas, e mesmo para redes sociais que avolumam muito, eles têm que continuar fazendo aquele mesmo trabalho, eles têm que continuar se dedicando da mesma forma aos treinos, eles têm que continuar tendo um período de descanso, em vez de estar saindo para fazer uma filmagem aqui ou ali. Então, na verdade, o convencimento é esse. Se queremos continuar sendo campeões ou estarmos no topo do mundo em todas as competições, nós temos que continuar pagando esse preço, que é o preço da preparação contínua. E principalmente nessa situação, nós sempre seremos colocados em mais evidência. Os adversários vão ainda mais estar atentos ao nosso desempenho e vão estar cada vez estudando mais a nossa equipe para que sobrepujem o nosso jogo. Então a gente tem que continuar trabalhando e buscando inovação na nossa forma de jogar para continuar tendo esse mesmo rendimento. Então, eu acho que assim, gente, gerenciar grandes talentos não é fácil. Todo mundo quer ter grandes talentos no seu time,
na empresa, num time de vôlei, em qualquer time. Mas gerenciar esse tipo de pessoa definitivamente não é fácil. A minha opinião, assim, a primeira coisa, não querer competir com um grande talento, porque o talento é ele, não é você. Se você quiser botar o seu ego acima do ego do talento, a capacidade de você tirar o melhor dele para você diminui exponencialmente. Mas, por outro lado, conscientizar o grande talento de que sucesso e resultados não combinam, eu acho que é fundamental. E eu sempre falo que sucesso e resultado não combinam porque o que leva ao sucesso é o resultado. Mas se você fica muito apegado ao sucesso e esquece do que te leva ao sucesso é o resultado, você acaba se descuidando do resultado, não tem mais resultado e aí não tem mais sucesso. E com isso, não tendo mais sucesso, todos os holofotes que te iluminaram vão continuar te iluminando, mas não para te engrandecer e sim para te derrubar. Então, como treinador, como CEO, como líder, conscientizar esses grandes talentos que sucesso e resultados não combinam, mas também ter a humildade de não querer competir com um grande talento e sim organizar sua energia para tirar o melhor dele, vale e deve ser feito no caminho de tirar o que ele tem de melhor a favor dele, a favor da sua empresa e a favor de você como líder. Por aí, Rubinho? Maravilha. Todos nós que estamos nas empresas, a gente forma times. E aí, o Rubinho tem uma maneira muito particular de formar times. E eu queria passar a bola aqui para o Rubinho, como é que ele forma times e principalmente times campeões. A princípio, a gente vai sempre pensar no talento, né? Porque o talento vai formar boas equipes. Mas, como eu já disse, existem coisas comportamentais muito importantes na formação de uma equipe. E eu parto do princípio inicial das lideranças. Porque nós temos que ter jogadores que na quadra vão comandar a equipe e vão organizar a equipe. Nem todos os jogadores nascem com o perfil da liderança, e alguns jogadores têm uma condição técnica especial, muito qualificada, mas que precisam de alguém para estar orientando mesmo na própria quadra, além do técnico, outros jogadores. Então, eu gosto muito de partir da montagem da equipe, de tentar colocar 2 líderes na equipe. Isso é muito difícil. Na Olimpíada, nós tínhamos 2 líderes, que eram o Bruno e o Serginho. O Bruno, o líder, que é o líder trabalhador, que é o exemplo, que em todos os treinos está trabalhando no maior gás, não permitia, com o próprio exemplo dele, que os jogadores treinassem abaixo do nível dele. Tínhamos também o Serginho, que é um líder diferente, que é um líder de harmonia, que é um líder que passava justamente não só a energia, mas a tranquilidade, até pela larga experiência que ele tinha. Ele estava jogando a 4ª final olímpica dele, a 4ª Olimpíada dele, né? Fora esses líderes que são jogadores que são fundamentais como espelho para todos os outros, no voleibol particularmente, a gente precisa hoje no métier internacional, pelo menos 2 jogadores que sejam altamente qualificados para decidir as bolas importantes, né? Então, no nosso caso, na seleção brasileira, na Olimpíada, eram Wallace e Lucarelli. São jogadores de um potencial de ataque acima da média, entre os melhores do mundo, e que podiam sim resolver as principais situações, as mais difíceis, os momentos mais difíceis, mais delicados, receber as bolas que definiam os sets e as partidas. Para conjugar com tudo isso, é importante você ter um jogador que seja bastante sanguíneo, porque é o jogador que vai dar justamente a vibração, a forma de conectar a própria equipe com o público. Enfim, isso foi muito importante para a gente no Rio, porque nós estávamos jogando em casa. Esse jogador na seleção principal era o Maurício e o Felipe. Nas gerações anteriores, nós tínhamos muito mais jogadores sanguíneos, como o Giba, como o Ricardinho. Eram jogadores desse perfil, junto com o Serginho, eram jogadores que já tinham esse perfil. Nessa geração do Rio, nós não tínhamos muito. Então, o papel do Lipe, por exemplo, foi muito importante em ser esse motivador, esse incendiador da equipe nos momentos mais importantes e mais difíceis. Então, não basta você ter uma equipe somente altamente qualificada tecnicamente. É importante que você tenha perfis diferentes, que a junção desses perfis deem o melhor resultado para a equipe. Isso é muito importante na formação de uma equipe, além de você conseguir ter peças que se encaixem e tenham, entre aspas,
o prazer de estar juntos, o prazer de trabalhar juntos e que tenham uma junção boa para realizar o trabalho. Algumas lições aqui, a gente que sempre monta times, ou está montando times, eu tenho a oportunidade de montar times, que eu aprendi aqui com o Rubinho, a gente sempre vai trazer, vou trazer o cara de marketing, o comercial, o financeiro, além de, vamos dizer assim, do responsável por determinada área da empresa, ou seja, o levantador, o atacante, o bloqueador, o Rubinho traz esse conceito de que na montagem desse time, os perfis psicológicos ou de comportamento desses jogadores ou dos nossos líderes também precisam ter diferenças entre si e precisam também ter harmonia. Alguns são mais decisivos, outros são mais sanguíneos, outros são mais analíticos. Um outro passo interessante que o Rubinho trouxe aqui é essa capacidade de identificar dentro do nosso time líderes. O líder do exemplo, no caso o Bruno, o líder do abraço, no caso o Serginho. Às vezes a gente monta times e não terceiriza aspectos de liderança entre os próprios membros do nosso time. E acho que identificar, independente do diretor de marketing, ou do CFO, ou do responsável pela área jurídica, líderes ou de exemplo, ou líderes de abraço, pode sim maximizar a nossa performance. Um dos estudos que eu vi do MIT, que analisou times de alta performance de várias indústrias, em várias empresas, em vários países do mundo, achou uma correlação muito importante entre empresas com time de alta performance e o tempo que esses times passam fora do trabalho juntos, no happy hour. No happy hour, nos jantares, nos eventos familiares. Quantos mais os líderes se conversam fora do ambiente de trabalho, mais chance eles têm de se conhecerem, de se complementarem, de se ajudarem e, consequentemente, isso reverte em performance. Mais uma pergunta, falando de performance. O que é para você um atleta de alta performance? É um atleta que ele tem absolutamente cuidado com o seu dia a dia, né? Ele precisa treinar todos os dias, mas fora isso, ele precisa ter cuidados que nem sempre, por exemplo, nós estamos falando de jogadores que começam na vida profissional com 17, 18 anos, vão levar essa carreira até os 35, por exemplo, e eles estão numa fase em que vários amigos deles estão fazendo outras coisas, talvez muito mais interessantes, né? Mas eles têm que se preservar, eles têm que cuidar do corpo, eles têm que cuidar da alimentação, eles têm que cuidar do sono, do repouso, porque é a hora que eles estão se recuperando das cargas que eles recebem no treinamento. Então, um atleta tem que ter todo esse cuidado para realmente, não somente na quadra, não somente quando ele está praticando as técnicas que são importantes, não somente está trabalhando coletivamente com a equipe, mas ajudando os seus companheiros a entender os processos da equipe, mas ele tem que estar cuidando de muitas outras coisas, inclusive no auxílio dos seus companheiros que vão ajudá-lo a executar as tarefas da equipe. Esse é o perfil de um atleta de alto rendimento e ele tem que ter a capacidade de realizar isso no dia a dia, porque é fácil você ter um dia de atleta exemplar, de fazer tudo corretamente. O difícil é você, por exemplo, no meu clube nós estamos já na 19ª semana de trabalho e nós temos que fazer isso todo dia. Eles têm que ter essa consciência, nós temos que estar cobrando a eles para fazer isso e eles têm que ter essa consciência. Os que conseguem fazer isso naturalmente vão se destacar mais. Não só, obviamente, tem que ter o talento, né, para a atividade, mas ele tem que ter certos cuidados que vão possibilitar a ele tirar o máximo de rendimento dele mesmo e, consequentemente, para a equipe. A mensagem que fica para mim, gente, é que às vezes, como gestores, a gente acredita que ser um gestor de alta performance é fazer bem o meu. Eu faço bem o meu e o outro que tem que fazer o dele. Mas dentro desse conceito de altíssima performance que o Rubinho nos traz, um bom líder faz muito bem o dele, ajuda o outro a fazer também a parte dele, faz e trabalha para que o grupo todo chegue a outros patamares de performance proativamente, cuida das várias dimensões da sua performance, seja no lado físico, no lado comportamental, no lado espiritual e no lado técnico. Ter essa consciência de que alta performance vem de diversas dimensões é um conceito até novo para mim.
e praticar isso consistentemente, dia após dia, eu acho que é um desafio. Por isso que são poucos os líderes de altíssima performance. Mais uma pergunta aqui antes da gente abrir. Bom, o Rubinho, quanto você tem de altura, Rubinho? 1,80. Rubinho tem 1,80, pesa? 90 quilos. Então ele, ao contrário dos jogadores dele, está um pouco, eu diria, acima do peso. E você já correu quantas maratonas, Rubinho? 4. E aí a pergunta que eu faço para um cara desse: como pode um cara que está 10 quilos ou 15 quilos acima do peso conseguir correr 4 maratonas? Se eu que estou tentando trabalhar tanto o meu peso e estou um pouco melhor que você, não consigo correr 10 quilômetros. Como é que um cara como você, com essa barriguinha, consegue correr 4 maratonas? Essa é a pergunta. Treinamento. A corrida para mim é o meu esporte hoje em dia, mas também é uma coisa muito interessante, porque você, para correr uma maratona, você tem que estar treinando direto. Você não pode deixar de treinar, não pode deixar de trabalhar, porque senão você não consegue completar a maratona, porque você precisa de volume de corrida. E para mim isso é uma meta, é um paralelo ao meu trabalho, que eu gosto de fazer justamente porque eu tenho que estar todo dia alimentando esse treinamento, senão eu não consigo fazer essas provas. Eu procuro fazer uma maratona por ano e eu tenho que estar treinando para justamente conseguir isso. E isso é muito interessante, porque ela também é uma atividade que fortalece, porque correr durante 3, 4 horas é realmente um exercício mental bem pesado. É também onde eu faço muitos projetos, onde eu penso muito na minha equipe, enfim, vou correndo e vou pensando e vou projetando, e é muito interessante. Mas principalmente essa questão de você ter também assim como os nossos atletas, você ter também uma meta, um objetivo ali físico de você continuar trabalhando. Eu acredito que esse peso vai diminuir nas próximas Os meninos do meses. seu time sabem que você corre maratona, sabe que você... E você falar para eles: pô, se eu consigo com esse peso correr 4 maratonas, vocês têm que entregar o sangue na quadra, é meio por aí? Eles vejam justamente, porque eles sabem que a gente trabalha muito fora da quadra pela equipe, daí eles chamam muita atenção, porque a gente ainda tem um tempo, ou tira um tempo para fazer esses treinamentos, porque eles sabem o quão extenuante e o quanto é pesado para conseguir fazer. Eles ficam um pouco assim, chocados de você continuar fazendo isso. Mas é legal, digamos que seria uma participação entre nós e eles a respeito de continuar trabalhando para fazer essa atividade. Você usa então o seu exemplo para ser um exemplo para eles, para que eles possam ralar mais ou se entregar mais? É meio por aí? Um pouco sim. Tem os dois lados. Tem o lado de eu também treinar essa minha resiliência, porque nós vamos passar por pressões. Acho que o período de seleção foi muito interessante a respeito disso, porque nós passamos nos últimos 16 anos ganhando. Nós fizemos em 16 anos 8 finais, 4 mundiais e 4 Olimpíadas, coisa que ninguém fez na história do voleibol. Nesse período do Bernardo foram 8 finais consecutivas. E isso é uma coisa muito complexa, então você tem que manter uma forma de trabalho e está sempre se renovando. Então acho que isso tem um pouco a ver, entendeu? De manter essa atitude e também mostrar aos rapazes, assim como eu fazia isso, o Bernardo fazia ciclismo também por longas horas, e é uma outra forma. Antes da gente fazer o fechamento, alguém tem alguma pergunta para o Rubinho? Rubinho, meu nome é Heleno. Eu queria saber a sua opinião, que você comentasse. No voleibol a gente ainda tem aquele negócio do corte, né? Você convoca para a seleção um número maior de atletas do que você precisa, e aí tem aquele dia D que tem o corte, enfim, que deixa famílias frustradas. O jogador, você pode matar um jogador de tanta tristeza, frustração. No futebol eles não fazem mais isso até. Queria que você explicasse um pouco, tentasse dizer como é que se faz um corte responsável, né? Para não matar aquele atleta que você está cortando nessa Olimpíada, na próxima ele pode ser o cara que vai te dar o ouro. Fala um pouquinho disso, por favor. Esse é um dos momentos mais difíceis para a gente em seleção. Mais difíceis porque justamente a gente está mexendo com os sonhos das pessoas. E aquele cara que nós estamos cortando ali no final do processo,
Aquele menino, aquele rapaz, aquele adulto, ele passou com a gente pelo menos uns 2 ou 3 meses trabalhando arduamente, dia após dia, seguindo os seus comandos, né, tentando fazer o melhor, porque na seleção é muito diferente. Os jogadores no clube, por exemplo, eles não têm a mesma paridade de competição. Não, nem todos os meus ponteiros no clube têm o mesmo nível. Tem um que se destaca, aquele que é o titular, e na seleção todos são muito parelhos. E a nossa característica de seleção brasileira era uma paridade muito grande, uma homogeneidade muito grande dos jogadores, e isso só trazia mais problemas nesse momento. Você vai falar muitas coisas para os jogadores, mas a sensação deles vai ser horrível. Para nós é horrível também, é muito doído participar desse momento, mas você tenta, enfim, motivá-los a continuar trabalhando, e isso é uma coisa muito intrínseca da seleção. Nós sempre falamos a respeito de que o trabalho sempre vai nos levar a um bom lugar. Se nós trabalharmos bem, é a melhor forma de nós estarmos próximos de uma final, estarmos próximos de uma conquista. E que ele continue fazendo isso sistematicamente, porque na próxima competição ele pode estar e outro pode não estar. Isso aconteceu com o Brasil, por exemplo, em 2002, 2004. Numa das competições, o Henrique do Minas foi o titular, foi um dos titulares e foi um dos que foi ao Mundial, e o André Heller foi cortado. Na Olimpíada de 2004, em Atenas, o André Heller foi e o Henrique foi cortado. Então, a gente sempre tenta alimentar esse tipo de situações para que o jogador continue mantendo o seu foco no trabalho e tente continuamente buscar o seu melhor. Mas é um momento muito difícil para todos, para a equipe. Então, é muito típico no voleibol, se você vê todas as fotos de pódios que nós tivemos, geralmente tem uma camisa estendida com o nome de outro jogador, porque os jogadores valorizam muito e sabem que aquele cara que não está ali, mas a camisa está presente, ele foi fundamental na nossa conquista. Ele que colocou o nível do treinamento lá em cima para que nós conquistássemos o que conquistamos, e ele foi responsável por fazer com que o jogador que nos representou estivesse num nível mais alto ali na competição e conseguisse a vitória. Pergunta para o Rubinho. Peraí que não tá sem som. Oi, meu nome é Anne Bittar, eu fiz parte durante mais de 3 anos do comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Né? Eu queria Parabéns. saber... foi muito legal. Né? Queria saber 2 coisas pessoais suas, uma muito legal e uma não muito legal. Tá? Eu acho que ganhar uma medalha de ouro no Maracanã, no Maracanãzinho, né? No seu país, né? Até hoje eu não vi ninguém, assim, o Bernardinho, eu estou falando, o Bruno, os jogadores, mas toda a gente vê longe, né? Eu estou aqui, olho no olho. Tá? Então, queria saber como é que foi essa emoção, sabe, de ter ganho tantos prêmios com essa seleção brasileira, mas ganhar no nosso país. Tá? Então, esse é o lado legal. O lado triste, que assim, eu tenho até a minha tristeza, eu queria ver como é para você, é essa questão do presidente Nusman, sabe, está preso hoje. Tá? E o efeito que tem feito na gente que trabalhou durante os Jogos, sabe, e quanto o Brasil não aproveitou assim, a felicidade dos Jogos, sabe, e a tristeza ou não, sabe, se está para você com a repercussão, sabe, desse efeito, dessa prisão dele. Bom, a emoção da Olimpíada é indescritível. Passei por muitas finais, mas esse campeonato ele foi, sobretudo, muito diferente. Porque nós procuramos trabalhar nos últimos 4 anos tentando criar um modelo que nós teríamos no Rio. Ou seja, nós estaríamos em casa, nós estaríamos muito próximos dos familiares, né? Existiria uma pressão muito grande para nós ganharmos a medalha, porque até em termos de comparativo, a gente era uma das medalhas, em teoria, nós e as meninas do vôlei, mais certas do que o próprio futebol, que nunca havia ganho. E ganhou diante da gente. Mas, então a pressão, a gente tentou trabalhar todo esse sistema o tempo todo. Nós fizemos finais de campeonatos para o Brasil, final da Liga 2015, que a gente não classificou, perdeu para a França, ficou fora. Mas a gente tentou criar esse modelo para que os atletas estivessem preparados para suportar a pressão que seria. A gente, como é um time que sempre está no holofote, sempre está na mídia e sempre está no topo, a gente já estava acostumado com a pressão do dia a dia de jogar mais uma final e ser cobrado por resultado. Mas findou que a própria Olimpíada, ela foi a dimensão tão grande, e eu digo isso até
eu fui com os atletas na abertura da Olimpíada, e eu digo até que a abertura da Olimpíada foi mais emocionante do que a própria medalha olímpica, porque você entrar no Maracanã, que é um dos nossos templos, aquela ovação absurda, todo mundo ficou muito tocado. E eu acho que isso até aumentou a tensão que os meninos colocaram neles mesmos para ganhar a medalha. Uma sensação de responsabilidade pelo Brasil, por representar bem o país, que aumentou a nossa carga, e a gente teve um início de competição muito fraco e muito abaixo do nosso poderio e muito abaixo do que a gente tinha jogado antes. Mas, voltando, a gente conseguiu suplantar isso, né? Passamos, fomos cada dia jogando melhor e conseguimos a classificação e depois o título. Mas o momento é sublime. É um momento assim, a gente, como jogou muitas vezes, a minha sensação também era muito de tirar um piano das costas, porque a gente sempre se esperava da gente aquilo, e a gente tinha ganho a última competição em 2013, tínhamos sido vice-mundiais, vice 3 vezes da Liga Mundial, então existia uma cobrança muito grande, e a gente sabia que os atletas estavam dia após dia treinando da melhor forma possível. Então aquilo coroa, e a felicidade foi muito grande por eles, porque eles realmente mereciam o título e mereciam pelo trabalho que eles tinham desempenhado ao longo dos últimos 4 anos. Quanto ao Nussmann, é muito triste, porque o Nussmann é um cara fundamental no voleibol. Ele fez um trabalho espetacular no início da confederação. Em 75 ele assume a CBV. Em 2 anos depois ele tinha 3 funcionários na CBV e ele organiza os 2 primeiros mundiais juvenis. Um em Belo Horizonte, um no Rio de Janeiro, com com 12 equipes em cada um, numa instituição com 3 funcionários. Ele fez um trabalho espetacular. E ele realmente investiu na técnica, investiu em viagens, investiu nos treinadores, mandando para o exterior para aprender, para fazer um melhor treinamento para as equipes. Então ele é fundamental na nossa história. Aonde nós chegamos se deve muito ao início do trabalho dele. Isso, de maneira alguma, justifica erros, justifica atos cometidos e que devem ser levados pela justiça como para qualquer um no país, né? Essa é a minha opinião. Mas fica uma mágoa de ter uma pessoa tão importante para a gente chegar a esse ponto. Eu só espero que sejam julgados corretamente, que tenha a chance da defesa e que seja defesa e seja, enfim, né? Que aconteça o que tenha que acontecer. Mas é uma pena. Agora, por outro lado, eu acho que todos que trabalharam, assim como você, na Olimpíada, eu acho que não devem pensar que... Eu vi algumas postagens, inclusive, a relação de eu trabalhei para o Nussmann. Não, todos aqui trabalharam pelo Brasil, pelo evento. O evento foi maravilhoso. Isso dito pelas pessoas que a gente está no dia a dia, das outras seleções, todo mundo adorou. Aconteceram algumas falhas, mas eu acho que a gente que está muito no dia a dia de competições internacionais foi muito acima da nossa expectativa. Foi muito bacana e foi muito... O nosso povo é muito diferente, né? Acolheu muito bem as pessoas e as pessoas saíram falando coisas muito legais do nosso país. Então, acho que todos que trabalharam fizeram um grande serviço ao país. Assim como na Copa do Mundo, a gente deixou uma mensagem de povo interessante para as pessoas. Mas, obviamente, ficou um legado de erros que nós temos aí na nossa vida cotidiana, que não são diferentes das outras searas da vida brasileira e que precisam ser corrigidas. Mas eu acho que a gente tem talvez nesse momento, uma chance de começar a escrever diferente a história do nosso esporte, assim como do nosso país. É esse caminho que a gente tem que tomar. Fazer o que tem que ser feito, julgar as pessoas que têm julgadas, enfim, cada um que pague pelos seus atos, mas que a gente tente mudar a estrutura daqui para frente. Beleza, acho que a gente já passou do tempo aqui. Queria fazer uma última pergunta, Rubinho, para fazer o fechamento. Para você que é um grande estudioso de performance, de concorrência, de esquemas, se você tivesse que mapear quais são os componentes do caminho da vitória, quais seriam esses componentes que você traria nessa equação da vitória? Trabalho, primeiro é trabalho, você precisa trabalhar para conquistar, você precisa ter um propósito, tem que ter um planejamento, trabalhar diariamente para isso, você tem que estar convicto desse trabalho, ou seja, convicto nas pessoas que trabalham com você, convicto no trabalho que está sendo feito, e você tem que se doar a esse trabalho, né? Acho que são os pontos fundamentais, e tem que ser feito diariamente. Acho que talvez o mais complexo é você tomar uma carga diariamente, você
sofrer, entre aspas, essa carga, e no outro dia você estar renovado para continuar fazendo e continuar trabalhando por todos, não só por você, mas conseguindo fazer com que todos desenvolvam para chegar às vitórias. Tem que ser um trabalho contínuo, sistemático e muito focado no trabalho e na coletividade. Beleza, queria agradecer a todos vocês. Obrigado, Rubinho, que Prazer. espero que tenha sido uma oportunidade da gente refletir. Obrigado.